Quando a gente falou de fila, a gente falou de pilha, eu estava falando, essas coisas aqui são generalizações, desculpa, essas coisas são especificações de listas. Eu errei a mesma coisa, né, as duas vezes, né, especificação, e generalização, tá? Eu vou falar de mais uma especificação de listas, que é o deck. Na verdade, isso aí é the queue, que é double-ended queue, então é uma fila de dois finais. Em português é comum se chamar de fila dupla. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: ah, é muito comum não se dar essa estrutura de dados em disciplinas de estrutura de dados, principalmente porque o argumento tem poucas aplicações, né? Mas eu tenho um motivo em especial para dar essa estrutura de dados. Porque tem uma coisa que eu não vou explicar que é bastante relevante. Esse cara aqui que está aqui, ó, é um irlandês que foi meu co-orientador de doutorado, esse Eamon Keough. E ele tem um algoritmo que foi citado, é um algoritmo de 2005. Eu estou na frente, mas está escrito 2005 atrás de mim. Esses dias atrás, aí, comecinho de outubro de 2021, esse algoritmo tinha 2.914 citações. Eu não vou falar o que é esse algoritmo, mas tem uma coisa muitíssimo importante nesse algoritmo, que é essencial, que é que ele é rápido, ele é feito para a indexação, né? Indexação, a ideia é que seja alguma coisa para ser rápida, né? E o que está por trás é um problema que é de máximo e mínimo em janelas deslizantes. Então imagina que eu tenho uma sequência lá 7, 5, 9, 3, 2, 7, 4, 3 e assim por diante. E eu tenho uma janela de tamanho 3. Então esse problema fala para mim que eu quero, se eu for fazer o máximo, né? Vamos fixar no máximo. Então nessa janela aqui, eu quero que a resposta dê 9. E aí na próxima janela, eu quero que a resposta continue sendo 9. Na próxima também. Só que na próxima janela, que pega o 3, o 2 e o 7, passa a ser 7. Então a saída é 9, 9, 9, 7. E aí meu exemplo ficou ruim, 7. Vamos pôr que isso aqui é um 8. Pronto, agora o exemplo ficou bom. E aí lá no final, na última janela, é um 8. Então esse aqui é o máximo em janela deslizante. Eu sempre vou andando uma casinha para frente e vou descobrindo quem que é o máximo daquela janela. Para fazer isso de forma mais ad hoc, o que eu faço é que toda janela eu percorro ela inteira para procurar um mínimo. Eu não posso ir mantendo um mínimo, ou um máximo no caso, né? Porque aí quando ele sai da janela eu não sei o que fazer, quando entra um novo eu não sei o que fazer, eu não tenho um segundo mínimo, o máximo. Então o straightforward aqui é varrer toda a janela. Então esse algoritmo que eu acabei de falar fica com uma complexidade de O do número de elementos que tem lá vezes o tamanho da minha janela. Não é lá muito bom, especialmente se a janela aqui for grande. E feita essa minha apresentação informal do problema, esse aqui é o enunciado formal do problema. Mas é basicamente aquilo que eu estava falando, né? Eu tenho um vetor de números aí, com ponto flutuante, apesar de eu ter usado inteiro, e aqui também está com o número inteiro. E aí eu tenho que imprimir o maior ou menor de cada subconjunto consecutivo de tamanho k nesse vetor. Eu usei w no slide anterior. Mesma coisa. Então aqui tá exemplo, né? Vocês podem percorrer aí e olhar o que são os máximos e os mínimos. Então, outra coisa, já falei a solução força bruta e qual que é a complexidade dela. Mas o que a gente quer é uma solução melhor que aquilo. E para fazer essa solução, a gente usa o tal do deck, ou fila dupla, tá? E aí, você não vai falar, o que é isso, professor? Fica enrolando, enrolando, enrolando? Isso aqui, se eu estivesse fazendo uma aula presencial, eu ia explicar todo o algoritmo do Emo para chegar aqui. Então aqui foi rapidinho, alguns minutinhos. Vamos para a estrutura de dados. Então, fila dupla são especializações de lista que tanto as inserções quanto as remoções elas podem ser feitas tanto no final quanto no início da minha lista. Então, as duas extremidades eu tenho inserção e remoção. Todo o resto é igual na fila, na pilha, que eu não posso ficar percorrendo e procurando ninguém lá dentro. Eu posso saber quem está na extremidade. Então, na fila, eu entrava numa extremidade e saía na outra. Na pilha, entrava em uma, saía na mesma. E no deck é um pouquinho mais genérico que isso. Eu consigo inserir e remover de uma ponta, inserir e remover da outra ponta. Então, todas as operações que eu usei para fazer inserções e remoções nas minhas filas e pilhas, eu posso reutilizar aqui até um certo ponto, mas a gente chega lá. Para fazer o meu TAD de fila dupla, eu tenho um pouquinho mais de operações que eu tinha antes. Antes eu tinha push e pop, basicamente, né? Da pilha, por exemplo. Agora não. Agora eu tenho duas para inserção, não é só o push.
então eu tenho insere final e insere início. Eu tenho duas para remoções, então eu removo final, removo início. E eu tenho duas para retorno, retorno final, retorno início, que seria o frente ou o topo se fosse a fila ou pilha. E essa nomenclatura varia um pouco, né? A parte da frente, pode ser esquerda, pode ser primeiro. Do final pode ser fim, direita, último. Beleza? Até o direita e o esquerdo é meio ruim, porque você pode implementar do jeito que você bem entender, né? É ruim no sentido de não é frente, não é primeiro, tá? Fora as operações aqui do TAD, obviamente a gente tem todas aquelas outras, né? Contar quantos elementos tem, saber quantos elementos tem. Imprimir, verificar se está vazio, que é sempre importante, limpar e assim por diante, tá? Então nada muito novo aqui. Eu não vou fazer a implementação, mas eu vou discutir as duas implementações, assim como a gente tem feito até agora. A implementação estática e a implementação dinâmica. A implementação estática parece muito com a fila circular. Significa basicamente que eu tenho um vetor, então eu tenho aquela mesma limitação do meu tamanho n aqui, né? Então eu tenho que saber quanto que é o máximo que eu vou ter no meu deck e não pode ser muito grande, senão eu vou ficar com muito espaço em branco e aí é ruim em termos de memória, né? E aí eu mantenho então um ponteiro de início e um ponteiro de final. E aí eu posso inserir em qualquer uma das duas pontas, tá? Então, por exemplo, se eu fosse inserir aqui no final, eu ia passar o ponteiro de final aqui para frente e inserir o novo elemento aqui, o elemento novo por aqui. Se eu quisesse remover do final, eu só dava um final menos menos, ele voltava para cá e isso aqui virou um lixinho. Se eu quiser remover o início, eu simplesmente dou início mais mais. Então percebe, para inserir no final eu dou mais mais e remover menos menos. No começo é o contrário. Para remover eu ando ele para frente, mais mais, e para inserir eu ando ele para trás, tá? Então a minha fila ela vai crescendo meio sanfonada. E aí eu pergunto, né? E aí acontece isso aqui numa remoção, tá? Mais uma remoção. Aí eu pergunto o seguinte: o que eu posso fazer nesse estado se eu for remover esse cara, né? Eu mantenho o início e o final aqui? Geralmente a gente não faz isso. Geralmente a gente joga o início e o final para -1, porque esse aqui é o indicador de deck vazio. Então a gente, o limpar, o começar e assim por diante, né? O inicia, deck, vai ser tudo jogar o final e o início para -1. Igualzinho a gente fez na fila, tá? E outra coisa, né? É possível esse estado aqui em que tá todo mundo cheio e o final tá antes do início? É possível pelo mesmo motivo que eu expliquei lá em filas circulares, né? Eu vou andando o final lá para o fim do meu vetor, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque quando eu chego na posição N, eu tenho que voltar para a posição 0. Então a gente faz todas aquelas operações com mod, né? O resto da divisão. Então tudo que eu faço mais mais e depois eu dou um mod N. Beleza? É isso. Não é lá muito difícil, uma vez que você já fez isso para sua fila. E aí tem a implementação dinâmica. Para esse slide estar branco de propósito, né? Para e pensa um pouquinho como seriam inserção e remoção de um deck na implementação dinâmica, lembrando que tem inserção e remoção em cada uma das duas pontas. Se eu fizesse isso aqui com a lista simplesmente ligada, igual eu fiz com pilha e com fila, o que vai acontecer? Bom, inserção e remoção aqui no começo eu faço em odd 1, beleza. Inserção e remoção lá no fim, eu faço inserção em odd 1, só que a remoção eu faço em odd n. E a gente não queria esse odd n que pareceu um W aqui, né? A gente nunca quis esse odd n. A gente mudou, inverteu a lógica da pilha só para evitar esse odd n aqui, para ficar todo mundo odd 1. Então, e agora? Eu vou ficar com esse odd n aqui? Não. Esse é um caso muito específico de valer muito a pena ter uma fila duplamente, desculpa, uma lista duplamente ligada. Esse é mais um dos motivos de eu achar que é muito bom dar o deck como tópico de disciplina de estrutura de dados, né? A gente fala tanto de listas duplamente ligadas e a gente fala, não usa para pilha, porque tem outra solução, né? Isso aqui ocupa memória, etc. Mas para deck, a solução está aqui. É uma lista duplamente ligada. E aí, né? O que o irlandês lá do primeiro slide tem a ver com isso, né? Eu estava falando o problema do máximo e do mínimo, e depois eu falei de deck e daí, né? O que eu faço? Como é que eu uso um deck para resolver o problema? Primeira pergunta que se faz: como que você decide se você mantém um valor ou não no seu deck?
E qual o valor que eu imprimo a cada rodada? Pensa aí um pouquinho, que daqui um segundo eu vou pro próximo slide e já vai ter a solução. Então tá aqui, eu vou me tirar da frente porque eu vou usar aqui do lado para dar o exemplo e até para deixar claro aqui também que esse exemplo não fui eu que fiz, é um exemplo que está aqui no LeetCode, né? Aliás, é um site muito bom e vamos fazer ele. Bom, primeira coisa que eu faço, né? Eu crio um deck, vou chamar ele de D. Esse deck, eu vou fazer a inserção dos primeiros K elementos, ou W. Então aqui o K está igual a 3, ou seja, minha janela é de tamanho 3. Eu vou pegar a primeira e vou inserir o 1. Meu deck está vazio, eu simplesmente insiro ele no final e pronto. Está aqui. Aí eu vou inserir o 3. Toda vez que eu for inserir alguém, eu vou colocando ele mais para trás, mais para o começo, até que ele seja não seja menor do que quem está para trás dele. Como assim? Eu tento inserir no final, só que eu vou removendo os caras do final enquanto eles forem menores do que o 3. Então eu removo esse 1 e deixo o 3 aqui, ó. Aí eu vou lá e faço a mesma coisa com o menos 1. Só que eu não vou remover o 3 porque o menos 1 é pequeno, certo? Beleza. Aqui eu tenho já a configuração do deck para minha primeira janela. O cara que está na frente, na esquerda, é o meu maior elemento. Ponto. É isso que eu preciso saber. Então lá na minha resposta do máximo, eu vou colocar 3. E aí eu vou andar para frente a janela. Então agora eu estou vindo aqui para a segunda linha. O que eu tenho que fazer é colocar o menos 3 na jogada. Para colocar o menos 3 na jogada, é aquilo que eu estava dizendo, né? Eu vou olhar no final do deck, eu vou apagando todo mundo que não tiver, que não for maior, né? Do que o meu valor que eu estou pondo agora, que no caso é menos 3, eu não apago ninguém porque o menos 1 é menor, pronto. E aí, qual que é a minha resposta? Minha resposta está na frente do deck, então minha resposta é 3. E agora eu vou andar a minha janela. Só que o problema é que o 3 que está ali na ponta do meu deck, ele sai. Ele não está mais aqui na minha janelinha. Então, uma operação que eu tenho que fazer enquanto eu estou fazendo isso é toda vez que eu ando a janela para frente, eu olho quem está aqui na frente do meu deck. É o elemento que eu acabei de tirar? Se sim, eu simplesmente removo. Quando chega nesse ponto, não considerando o cara ainda da inserção, quando chega nesse ponto, quem está aqui, ó, o menos 1, é o maior dos elementos. Beleza? Sem considerar o cara que eu vou inserir ainda. Só que aí quando eu andei para frente, eu vou inserir nesse caso o 5. O 5 vai olhar, olha, eu vou tentar inserir no final, né? Eu deixo o menos 3? Não deixo o menos 3, porque o 5 é maior. Deixo o menos 1? Não deixo o menos 1, porque o 5 é maior. Então, meu deck, ele vai ficar simplesmente desse jeito aqui, ó, 5. Quem que é meu maior? 5. Então, quando eu estiver andando daqui para frente, o que vai acontecer é que na próxima linha eu vou inserir o 3, e o 3 vem para cá, o 3 é menor, né? Então, enquanto ele for menor do que os elementos para trás dele, eu não apago ninguém, né? Eu vou apagando, desculpa. E aí, nesse momento, eu paro com o 3 aqui. Minha resposta, então, a saída, 5. Ando a janela de novo. Agora eu estou aqui, né? Eu tenho que inserir o 6 aqui. Perdi minha caneta, mas aqui. O 6. Na hora que eu vou inserir o 6, bom, 6 é maior que 3, 6 é maior que 5, vou removendo do final até que meu deck fica com essa cara aqui, ó, 6. E aí eu ponho a saída, é quem está aqui na frente do deck, é o 6. E na hora que eu deslizo a janela para frente, o 7 vai fazer o meu 6 sair daqui. Então meu deck vai ficar com essa carinha aqui, ó. E a minha resposta do máximo é quem está no começo. Para fazer o mínimo, é só inverter essa lógica. Então vamos recapitular. Eu começo inserindo os 3 elementos de uma vez, porque a primeira janela é de uma vez assim mesmo. Toda vez que eu faço uma inserção, eu tento inserir no final. Só que antes de inserir no final, eu vou removendo do final aqueles caras que são menores do que aquele que eu tenho em mãos. Uma vez que eu fiz isso, eu fecho ali o meu deck, olho quem está na esquerda e essa é a minha resposta. Toda vez que eu deslizo a janela para frente, eu olho quem está na esquerda. Se for exatamente o cara que eu removi da minha janela, porque a janela andou para frente, eu vou lá e tiro o cara da esquerda. E tento fazer novamente a inserção lá na direita com o novo elemento que entrou na janela. É bastante simples isso. E qual que é a complexidade? Cada vez que eu ando a janela, eu faço uma operação O de 1. Porque é simplesmente
olhar quem está no começo, olhar quem está no final. Não que eu faça uma operação O de 1, tá? Eu posso fazer uma operação O de N. Se o meu tamanho é 3, né? Eu posso ter um deck com 3 elementos. Aqui no começo eu tinha um deck com 1, já esqueci, com 3, menos 1 e menos 3. Só que todo elemento que eu insiro, eu removo ele exatamente uma vez. Então, todo elemento eu olho para ele exatamente uma vez. Ao contrário da solução força bruta, que eu olhava para ele K vezes. Toda vez que a janela deslizava e ele pertencia à janela, eu olhava para ele de novo, né? Aqui não. Aqui eu olho para ele uma vez só. Por isso, esse algoritmo aqui é O de 1 para fazer a manutenção aqui, né? Então ele é N por causa da janela, mas cada deslizamento aqui ele é O de 1. Então a gente já tem um algoritmo muito melhor do que a força bruta. Então o que está escrito aqui é o seguinte: assim como as filas, os decks são muito usados em simulações. Então, simulações de quem entra, quem sai, né, processos que estão começando, iniciando e assim por diante, mas também como estrutura auxiliar em diversos algoritmos, e eu dei um exemplo aqui agora, né? E é isso. Essa aula é propositalmente curta e sem implementação, mas é importante você saber que existe essa estrutura DQ ou DEC para você usar aí quando você achar que deve. O importante é conseguir saber usar, né? Essa é a parte difícil, mas é a parte mais legal.